Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $27.200. Bitcoin que está corrigindo depois de movimento de alta que fez a gente passar dos 28 ontem. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando no curto, no médio e longo prazo o que eu acredito e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá? O pedido especial hoje vai para você ativar o sininho, já que o YouTube não só está tirando o sininho de muitas pessoas, como também está tirando a inscrição. Então confere se você está inscrito aí e ativa o seu sininho. Vamos lá, caras, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin. Eu quero focar aqui em dois tempos gráficos primeiro, no diário e no 4 horas, tá? No diário, a gente sabe que a gente está numa zona importante, a gente está retestando uma zona de Fibonacci significativa, justamente 0,618 dessa pernada aqui, né? A gente parou justamente ali naquela resistência dos 28 mil dólares. Realmente, cara, é uma resistência complicada. Mas, ao mesmo tempo, é uma resistência que se a gente passa, a gente pode sim rapidamente brigar nos 29, 30 mil dólares, ok? Então eu vejo nesse momento que esses 28 mil dólares aqui passa a ser a zona mais importante no curto prazo. Já que no diário a gente já assumiu uma tendência de baixa. Passada aqui, cara, a gente vai postular uma reversão de tendência. E se a gente consegue passar essa região dos 29, 30 e poucos aqui, cara, a gente reverteria todas as tendências e todas as tendências voltariam para uma tendência de alta. A partir daí, cara, a gente está livre para ir buscar novas máximas bem mais acima, beleza? Porém, importante a gente entender que o primeiro passo aqui é realmente passar desses 28, é uma zona de resistência, ok? Falando um pouco aqui já no 4 horas, eu destaco que a gente formou o pivô de alta, então nesse momento a gente está em alta no 4 horas, inclusive as nossas médias aqui já cruzaram, estão vendo? Então, basicamente, nesse momento, a gente vai ter alguns suportes importantes abaixo, né? Então, o que eu estou te mostrando? Estou mostrando que no diário a gente tem tendência de baixa, mas no 4 horas nós estamos em tendência de alta. Quando eu traço o Fibonacci desse fundo aqui, a gente, inclusive, está numa zona de Fibonacci. Então, essa aqui é uma zona de suporte, em especial até a região dos 26.800 dólares e tal. Toda essa região é uma zona importante, é uma potencial buy zone aí para quem entende de trade. E mais do que isso, caras, a gente precisa entender como que vai ser o reteste dessa zona. Se a gente voltar aqui caindo, já ir retestar os 26 é um péssimo sinal, ok? Então eu preciso entender que se a gente voltar aqui perdendo esses fundos ali, os 25.900 e tal, 25.800, seria muito ruim, seria claramente uma demonstração de fraqueza e a partir daí a gente poderia estar simplesmente retestando uma região. A gente poderia simplesmente estar rompendo outro padrão aqui, um padrão para a baixa, beleza? Então, eu tomaria cuidado justamente com esses 25.826. Perdeu aqui é um mau sinal, é um sinal de continuação da tendência de baixa. Mas temos boas notícias, caras. A gente continua com uma situação positiva, olhando indicadores técnicos e de sentimento, tá bom? Por quê? Porque os nossos volumes estão neste candle de base, não estão no candle do topo. Então eu entendo que muita gente está presa aqui nessa região e vai ser demanda para comprar Bitcoin. E a maior probabilidade para mim não é que a gente rompa aqui para baixo, é que a gente eventualmente consiga romper os topos ali dos 28 e continuar a tendência de alta, tá bom? Primeiramente olhando a análise técnica. Depois, olhando um pouco da análise de sentimento, né? Na análise de sentimento temos alguns pontos importantes, tá? Primeiro, a gente continua confirmando aqui o nosso rompimento para cima, tá? A gente tem um long short ratio que caiu com aumento de open interest, agora o preço está corrigindo e o open interest está caindo. Então isso aqui é algo positivo. Uma coisa que me deixa um pouco preocupado, cara, é que a gente teve muita compra no movimento, mas não teve muita venda ainda. Então talvez a gente ainda precise de mais sangue para captar mais liquidez e ficar livre para voltar a subir, entendeu? Então essa venda não tão grande aqui, essa falta de venda para mim é um fator de risco, mas eu entendo que aos poucos aqui a gente deve acontecer uma acumulação nessa região aí entre o que a gente está agora, dos 27.200 e a região ali dos 26.500, tá? Então, atenção a volumes grandes aqui, eu acho que eles podem dar gatilhos para a entrada no Bitcoin no curto prazo.
E obviamente, né, caras, quando eu falo, tô falando aqui no curto prazo, quando eu falo de longo prazo, caras, normalmente você vai me ver falando para comprar nas quedas, tá bom? Nas quedas em suporte. No longo prazo aqui, cara, não sei até que ponto faz sentido você comprar aqui nos 27, sendo que ontem a gente estava nos 25, 26, né? Mas eu acho que aqui está mais ligado ao curto prazo, que a gente tem uma oportunidade no curto prazo, tá bom? No longo prazo, eu acredito que os bitcoins que a gente comprou estão bonitinhos. Não vou mexer, não vou vender, vou deixar, porque eu estou comprando eles, não é para vender com 10% de lucro que a gente teve ontem dos fundos, não. Estou comprando para vender eles muito mais acima, tá bom? Então lembra de diferenciar o longo e o curto prazo, beleza? Tranquilo, tendo isso em vista, vamos continuar aqui para os mercados globais, tá? Claramente o Bitcoin está correlacionado aos mercados globais, beleza? A gente teve aqui hoje a divulgação do PIB, o PIB ele veio levemente abaixo do esperado, tá? Então a gente estava esperando 2,4, ele veio 2,1, né? E aí fica aquela guerra de narrativa. Quando o PIB vem abaixo do esperado, é ruim para o país, só que isso pressiona menos a inflação, pressiona menos o Fed, consequentemente pressiona menos os juros. Caso o PIB viesse mais forte, ia ser bom para o país, mas aí ia pressionar a inflação e o Fed e os juros. Então fica nessa narrativa. Cara, o PIB mais fraco, ele é bom porque pressiona menos o Fed, ou ele é ruim porque é ruim para o país? E o mercado sempre briga com isso, caras. Nesse momento aqui a gente está praticamente no 0 a 0, beleza? A gente está no 0 a 0 desde a divulgação, tanto o S&P quanto o Nasdaq. O Bitcoin que sofreu um pouquinho mais, né? O Bitcoin estava ali nos 27.300 e tanto na divulgação, ele sofreu um pouquinho mais, beleza? Mas também acho que faz parte, né? O Bitcoin é mais volátil mesmo. Então atenção ao S&P 500 e a Nasdaq, caras, porque a gente claramente se correlacionou hoje e vai continuar correlacionado essa semana, porque amanhã tem PCE e na sexta tem payroll, ok? Inclusive, a gente teve live de membros exclusiva hoje. Se você é membro aqui, corre lá no feed que você vai ver a live, e a gente volta amanhã e sexta, tá bom? Nós vamos ter amanhã 2 lives, uma live às 9h30 da manhã para acompanhar o PCE, outra às 8 horas da noite para analisar as altcoins da carteira recomendada e todas as altcoins que vocês quiserem. E sexta-feira a gente tem uma live 9h30 para falar do payroll, beleza? Então, resumidamente aqui, galera, e para finalizar falando um pouco sobre as ordens das instituições. Cara, é meio terra de ninguém, tá bom? Agora a gente está numa famosa terra de ninguém. Algumas ordens ali entre os 27, os 26 e 600, onde pode ser essa buy zone de um potencial trade, beleza? Acima, só em os 28, nem são tão grandes assim. Então, caras, eu acho que a situação pro Bitcoin é boa, tá bom? Eu jogo as minhas fichas numa maior probabilidade da gente estar fazendo uma correção da onda de alta de ontem do que a gente voltar agora e perder os 26. É claro que pode acontecer, tudo são probabilidades, mas basicamente é isso aí que eu tô esperando pro mercado. Quem sabe uma correção abaixo dos 27 pra gente ter mais venda e aí a gente olhar para uma maior probabilidade de continuação da tendência de alta. Beleza, caras? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E seja membro, caras, que a gente ainda vai ter muitas lives essa semana. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê. Inclusive, turma, é só falar, né? A gente acabou de ter uma venda mais forte aqui, tá bom? O Bitcoin chegou a perder os 27 mil dólares. A gente tem uma venda um pouquinho mais forte aqui. Vamos ver como que vai fechar esse candle, tá bom? A gente tem claramente um candle muito importante agora. Enfim, tivemos uma venda um pouco mais significativa aqui, como vocês podem ver, né? Ainda não tão grande, mas a maior venda que a gente teve até agora. Então, estamos numa zona extremamente decisiva agora aqui do preço. Beleza? Alguma liquidação grande aqui também, tá bom? Então, potenciais oportunidades aí. Um forte abraço. E eu volto dependendo da volatilidade, hein?